Supremo interpretar a Constituição. É Será, o Supremo que interpreta. Essa é a questão. Mas será, Mitri, aqui provocando um pouco, né? Quer dizer, quando há algo explícito na Constituição, por exemplo, nós temos uma discussão sobre a questão da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Está escrito na Constituição, vedada a reeleição. Como está escrito no artigo 55 da Constituição, que cabe a perda do mandato deliberada pelo plenário da Câmara por maioria. Quer dizer, coisas que são explícitas na Constituição, o ministro pode interpretar de maneira inteiramente diferente a partir de um certo tipo de opinião. Quer dizer, no fundo, esse é o debate brasileiro, né? Parece que... Eu acho que teve até uma questão citada agora há pouco pelo ministro Aldo Rebelo, que eu queria até lhe perguntar sobre esse assunto. O senhor citou, mas passou um pouco ao largo, que foi também, talvez, a mais polêmica envolvendo essa questão da interpretação do Supremo, decisão do Supremo e separação entre poderes, que foi... O senhor citou agora há pouco a questão do Daniel Silveira, deputado federal, né? A questão da discussão do mandato dele no âmbito do Supremo Tribunal, que deveria ter sido, na interpretação de muitos, no Congresso Nacional. Não sei a avaliação do ministro Aldo Rebelo com relação a essa decisão e se encaixa um pouco nessa análise do Chile sobre as ultrapassagens da linha do Supremo Tribunal Federal. O problema no Brasil é que o Supremo é o Tribunal Constitucional da Nação. A nação organiza o Estado e o Estado organiza suas instituições. Poderes, órgãos de polícia, forças armadas, são instituições de Estado. E entre elas, no Judiciário, a principal é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o Tribunal Constitucional da Nação. Só que a minha impressão é que esse Tribunal Constitucional da Nação resolveu transformar-se numa espécie de tribunal cosmopolita, de tribunal de causas universais. Às vezes eu ouço um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, eu acho que ele poderia ser ministro do Supremo Tribunal Federal de qualquer país do mundo. Da França, da Inglaterra, da Argentina, de Angola, do Japão, porque ele sempre trata das causas universais e agora também das chamadas causas do comportamento, dos costumes, analisa essas questões, se pronuncia sobre isso, não espera que o Congresso se pronuncie sobre essa questão, como é o caso, por exemplo, eu votei várias vezes sobre essa legislação específica para a Zona Franca de Manaus, por razões que protegem a floresta, a população, uma região muito distante dos centros industriais do país, você tem uma legislação especial. O Congresso pode resolver isso. O Congresso sempre resolveu essa situação, discutindo e votando especificamente. No caso dos mandatos parlamentares, o Congresso cassou o mandato de presidente da República, da presidente Dilma, do presidente Collor, de deputados. Mas aí a norma aí é muito clara. De senadores. O Congresso sempre fez isso. Agora, o Supremo vai levando essas atribuições numa espécie de militância política. Não estou duvidando da boa-fé dos ministros. O que eu estou dizendo é que isso não tem um bom resultado. Isso pode alimentar aplausos momentâneos. Proibiu o presidente Lula de ser nomeado ministro. Quem não gosta do presidente Lula, aplaudiu. Proibiu o presidente Michel Temer de nomear uma ministra. Quem não gosta do presidente Michel, aplaudiu. Proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado. Proibiu o presidente Bolsonaro de legislar sobre a questão ambiental. O que é que o Supremo entende? O Supremo já errou muito. Eu vou dar um caso absurdo de erro de um ministro do Supremo no caso da Raposa Serra do Sol. Eu fui a Roraima várias vezes. A maioria dos índios queria uma demarcação em ilhas, porque eram tribos diferentes, que não tinham relações tão próximas. Os macuxis estavam num grau de atividade econômica e social, já eram pequenos fazendeiros. Os Yanomamis estavam num outro grau, ainda viviam da coleta, da caça. O Supremo misturou tudo isso sem ouvir um índio, sem ir a Roraima nenhuma vez. O ministro decidiu isso numa canetada, passando por cima da vontade da maioria dos índios. Existe na legislação brasileira, na Constituição do Brasil, os artigos 176 e 221, autorizam explicitamente na Constituição, desde 1988,
88 a Constituição? 89. 88. A Constituição de 88 autoriza a mineração em terra indígena. Desde que o Congresso regulamente e distribua as atribuições dos índios, de quem faz a prospecção, só o Congresso pode dar a palavra final sobre essa autorização. O senador Severo Gomes tentou regulamentar isso no governo do Sarney. Aprovou no Senado e isso morreu na Câmara. O deputado Aloysio Mercadante tentou regulamentar isso no governo do presidente Fernando Henrique. O senador Romero, deputado Mercadante do PT, apresentou um projeto para regulamentar isso. O senador Romero Jucá. No governo do presidente Lula, houve 2 tentativas. Uma da Casa Civil, outra do Ministério da Justiça, para regulamentar, porque os índios que vivem nas aldeias, que vivem dentro das terras onde há minérios, eles querem que esse minério seja usado em benefício deles também. Os índios que vivem fazendo viagens pagas por ONGs europeias, esses protestam, mas quem vive nas aldeias, esses índios querem isso. E o Supremo resolve legislar, decidir sobre isso, desconhecendo essa realidade, sem visitar essas áreas. Falam aqui, mas os garimpeiros que estão invadindo as terras indígenas. Vou lhe dar só o caso da reserva Roosevelt, que tem uma grande mina de diamante, dizem que é uma das maiores do mundo, lá no município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Quem faz o garimpo são os próprios índios, os índios Cinta Larga, porque eles estão dentro dessa terra. O contrabandista de diamante chega, compra e paga esse diamante por um preço muito menor do que se fosse a exploração legal. E o índio Cinta Larga, que está dentro da reserva, ele vai tirar esse diamante para vender. Então, o índio ele é o próprio garimpeiro, porque não estou dizendo que são todos os casos, mas há casos em que os índios estão dentro da terra e querem que esse minério seja usado. O que é que o Supremo sabe sobre essa realidade? Mas aí são várias questões diferentes, né? No mesmo contexto. Faz parte desse pacote, aí sobre a questão da Amazônia, do meio ambiente.